Paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui mais uma vez para gravar mais uma mensagem sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre os ensinamentos do Senhor Jesus para nós. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a fé, né? Quero falar sobre a fé. O que é a fé? A fé é uma palavra tão pequena, mas que tem muitas interpretações, muitos entendimentos, muito poder, né? O poder da fé. Mas o que é fé, né? Existem muitas pessoas que acreditam, né? Por exemplo, pessoas que estão aí, vão fazer um jogo, né? Jogar na loto aí, em algum tipo de jogo. Normalmente fala assim, eu vou fazer uma fé, não é assim? Vou fazer uma fezinha, né? Na loto, na mega, até em jogos considerados fora da lei, assim, né? Como o jogo do bicho. Enfim, fala-se disso, né? Vou fazer uma fé. Ou seja, eles têm esse entendimento, né? Que eles vão fazer um palpite lá, jogar um palpite, e aquele palpite vai sair no sorteio lá, e eles vão ganhar aquele dinheiro, aquele prêmio prometido ali por aquele jogo. Isso é uma fé humana, né? Vinda do homem, da carne, carnal, né? O desejo do homem tem de enriquecer, ganhar dinheiro, ficar rico, né? E essa fé, vamos dizer assim, né? Entendida como fé, muitas vezes leva a pessoa até a desgraça da sua vida, né? Porque muitas pessoas se envolvem em jogatinas, em jogos aí, né? E precisamos entender que jogo envolve várias pessoas, e para um ganhar, vários tem que perder, né? Para que um ganhe, não é isso? Para aquela pessoa receber aquele prêmio, várias pessoas perderam. E muitas pessoas perdem bastante porque viciam naquilo, né? Muitas vezes as pessoas tiram até o próprio dinheiro do seu sustento, da sua casa, da sua família, para estar jogando nesses jogos aí, de uma forma geral, né? Na loto, que são jogos oficiais aí do governo, né? Loto, Mega Sena e outras coisas que tem mais. Tanto jogo que tem, né? Aqui no Brasil. E aqueles jogos ilícitos também, né? Jogos de baralho, valendo, carteado, o jogo do bicho e tantos outros jogos que muitas vezes as pessoas se viciam e gastam dinheiro, né? Seu sustento da sua casa, da sua família, muitas vezes, querendo enriquecer, querendo ganhar. E muitas vezes acaba perdendo até família, perdendo até todos os seus filhos, né? Por causa de jogos, né? Quantas pessoas a gente vê, né? Pessoas que passam noites jogando nas cartas, né? Viciado nos jogos, pessoas que jogam no bicho, né? Enfim, é uma fé que leva a pessoa normalmente a uma desgraça, né, na sua vida. Não é uma fé, eu diria que é uma fé carnal, que satisfaz os desejos da carne, né, da pessoa querer ganhar dinheiro, ficar rico, certo? E nós sabemos que um ou outro que ganha, e quem mais ganha nisso tudo é o banqueiro, né? É aquele que é o dono do jogo, né? E um ou outro que ganha, a grande maioria perde. Então isso aí é um jogo, certamente, que não agrada a Deus. Eu não jogo, graças a Deus, hoje eu não jogo mais nenhum tipo de jogo, porque eu sei que o meu sustento vem do Senhor Deus. É o Senhor Deus que me dá, e aquilo que Ele me dá, eu estou contente com aquilo que Ele me dá, tá certo? Sei que tudo, minha provisão, aquilo que necessito, vem do Senhor meu Deus, que hoje eu sirvo, através da fé em Cristo Jesus.
Então não vejo necessidade assim de estar jogando nesses jogos, graças a Deus. Já joguei, né? Antes de conhecer Jesus, jogava, mas hoje já não jogo mais. É só uma opinião aqui a respeito de jogo, cada um tem o seu entendimento. Tem outra fé também em religiões, né? Fé religiosa, eu diria assim. Essa que eu falei é a fé carnal, né? Humana, chega a ser por vezes até diabólica, né? Eu diria, porque leva a pessoa muitas vezes à destruição. E a fé religiosa é a fé que leva a pessoa a crer numa determinada religião. A fé, né, muitos dizem que creem que só na sua religião ou só na sua igreja é que tem a salvação, que é a igreja verdadeira, que é a religião verdadeira, que as demais religiões são falsas, né, vamos dizer assim. Isso é uma fé religiosa, né, que muitas vezes leva a pessoa até a perdição mesmo, né? Tem tantas religiões falsas aí, igrejas que se dizem cristãs, que se dizem acreditar em Deus, ser de Jesus, mas não seguem a palavra, não obedecem à palavra de Deus. Isso é uma igreja que não salva, né? Porque o que salva, na verdade, não é a igreja, não é a entidade religiosa, não é a religião A, B ou C, mas o que salva é Cristo Jesus, né? E sobre essa fé, né, em Cristo, em Deus, a fé que a Bíblia nos ensina, é que nós vamos falar um pouquinho nessa mensagem, tá certo? Então, começando aqui em Efésios, né, lembrando que a fé, irmãos, não é um sentimento, né? Não é um sentimento que você tem, que você já nasce com aquela fé. Essa fé, né, que você, vamos dizer, já nasce com ela, seria uma fé carnal, né? Uma fé humana. Não é dessa fé que eu estou falando, certo? Eu quero falar aqui da fé que vem de Deus para nós. É um dom de Deus para a nossa vida, tá certo? E como é que nasce essa fé em nós? Nós temos um texto aqui, não é? Em Romanos, capítulo 10, eu vou começar aqui por Romanos, que Paulo fala no capítulo 10 do livro de Romanos, vem falar sobre essa fé, que é a fé que salva o homem do pecado, da morte eterna, né? A fé tem a ver, eu entendo assim como fé, tem a ver com confiança e fidelidade. Você confia em Deus, confia na palavra de Deus, né? E é fiel à palavra de Deus. É fiel a Deus, na obediência a Deus, na obediência a Cristo Jesus. Então a fé salvadora, a fé que vai um dia nos levar para o céu, não é? Que vai nos permitir, vamos dizer assim, recebermos a graça de Deus e um dia estarmos no céu, é a fé que nós confiamos em Deus, confiamos em Jesus, confiamos naquilo que Ele deixou para nós escrito e somos fiéis a isto. Por isso que a nossa única regra de fé e conduta tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra de Deus. Não podemos misturar, né, coisas humanas na palavra de Deus, né? Tem pessoas que colocam as tradições no mesmo nível de veracidade, vamos dizer, tradições humanas, no mesmo nível, né, de veracidade da Bíblia. Então, acredito na Bíblia juntamente com as tradições. Isso, humanas, tradições humanas, colocadas por homens. E isso corrompe a fé, a nossa fé salvadora. Então a nossa fé tem que estar na palavra. Por isso que eu coloco sempre que eu não tenho outra literatura, a não ser a Bíblia aqui,
E é ela que vai falar conosco, né? Nós vamos ler a Bíblia e ela vai falar conosco. Então aqui Paulo começa a dizer, né, porque os judeus, né, como nós sabemos, foi o povo escolhido por Deus, né, o Israel de Deus nessa terra, o carnal, né, através de Abraão, da chamada de Abraão, né, e dos demais personagens que nós temos aqui no Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento. Eles foi o povo escolhido, que Deus escolheu para trazer as promessas, né? Que promessa? A promessa de salvação, da vinda do Messias, do Salvador, da vida eterna, né? Em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Então, no início era o povo judeu. Jesus veio, né? Jesus veio dos judeus, ele nasceu, ele era judeu, né? Veio como Cristo, enviado de Deus. Os judeus não aceitaram, não receberam, não reconheceram Jesus, né? Rejeitaram a Jesus, porque criam nas leis dadas por Moisés, né? Nas leis de Deus, acham que só quem obedece às leis, né, deixadas por Deus através de Moisés é que são o povo de Deus, né? Então rejeitou a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, né? Alguns já aceitaram, já reconheceram, muitos judeus convertidos, outros não. Mas isso, de uma certa forma, fez com que nós, que não temos sangue judeu, não temos sangue israelita, somos chamados de gentios, recebêssemos essa graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então a palavra é bem clara, né, que Jesus veio para os seus não o receberam, né? O mundo foi feito por ele, tá certo? Está lá em João, né? Eu vou até ler esse texto para afirmar, para a gente começar a falar sobre essa. Em João capítulo 1, né? João expressa bem essa palavra, né? Então, João capítulo 1, está dizendo assim: estava no mundo, falando de Jesus, né? E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, fé, né? Em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que creem em Jesus, recebem Jesus, pela fé em Cristo Jesus, nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, né? Não é uma fé humana, não é uma fé religiosa, mas é uma fé no Filho de Deus, em Jesus. Nos tornamos então filhos de Deus, né? Nos tornamos cordeiros de Cristo, das promessas feitas por Deus aos judeus, né? Mas como eles não receberam, os judeus não receberam Jesus, não reconheceram, então nós entramos nessa graça, certo? Mas aqui, Paulo então começa a falar aos irmãos, né, que estavam em Roma, da igreja de Roma, sobre essa justiça de Deus por meio da fé, certo? E ele fala dos judeus, né, que começa falando aqui no verso 1 do capítulo 10, que o desejo dele, do coração de Paulo, era pela salvação de Israel, né? Porque Paulo também era israelita, era judeu, né? Ele era israelita, ele era descendente de Abraão, né? Na carne, vamos dizer assim. Paulo era da tribo de Benjamim. Então, né, ele tinha zelo pelas coisas de Deus, conhecia a palavra de Deus, mas não tinha o entendimento que a nossa salvação é por meio da fé, pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, né? Então ele tinha esse desejo, né? Mas as pessoas rejeitaram, né? Entenderam que o fim da lei era Cristo, Jesus, e a justiça de Deus se dá por meio da fé, né? O próprio Abraão, né, ele
antes de receber a lei ele creu em Deus, né? Creu na promessa de Deus de uma nova terra, para onde ele iria, né? Pela fé. Tudo é pela fé. Né? A salvação nossa é pela fé, por meio da fé, no Messias que havia de vir antes, né? Na época de Jesus, no próprio Senhor Jesus que se manifestou, e hoje, para nós que no Jesus que já veio, no Cristo que já veio, já morreu, já ressuscitou, já está no céu, e a promessa da sua volta para nos buscar. Né? Então aqui, em Romanos capítulo 10, nós temos aqui um texto, né, a partir do verso 8, Paulo dizendo assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, aí vale falar da palavra da fé. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu, povo de Deus, e grego, quem não é povo de Deus. Né? Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, confessar, né, chamar para si, né, como Senhor e Salvador, o nome de Jesus, será salvo. Como, pois, então, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vamos ficar nesse verso aqui, né, o tema que nós estamos falando de hoje sobre a fé. De sorte que a fé é o quê? Pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, né, ouvirmos é mais do que simplesmente passar o olho aqui ou escutar, né, alguma coisa assim. Né? Ouvir é você ler com zelo, com cuidado, né? Procurando entender a palavra de Deus, guardar no seu coração, né? E isso aí gera em nós a fé. Então a palavra de Deus é como se fosse uma semente plantada em nosso coração. Né? Plantada em nosso coração é a palavra de Deus, a semente da fé. E essa semente, se nós cuidarmos dela, se nós tivermos zelo com a semente, com a palavra, ela vai gerar em nós a fé. Essa semente vai brotar, né? Vai se tornar grande, né? E vai dar muitos frutos, certo? Para o reino de Deus. Então nós temos que receber a palavra, ouvir, conforme diz aqui, né? Guardar a palavra em nosso coração, crer, né? Crer no Senhor Jesus de coração, certo? Confessar Jesus com a boca, né? Falar de Jesus, pregar de Jesus, testemunhar de Jesus, não é? Isso nós estamos cultivando a nossa fé. A fé, ela tem que ser cultivada, é como uma planta. Né? Muitas pessoas recebem a palavra de Deus num coração duro, né? Um coração, a semente, a palavra que é a semente cai num coração endurecido, certo? Aí não acha, não germina, morre, a palavra morre, né? Que são aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, né? Até vão no culto, às vezes vai numa entidade religiosa, escuta a palavra de Deus, mas
logo vem Satanás e já tira, né, aquela semente do seu coração. E a semente, então, não germina, né? São aqueles que recebem a palavra com o coração duro, né? Outros recebem a palavra, a semente, com o coração com pouca fertilidade, né? Acreditam, assim, com uma certa alegria, recebem, mas não cultivam, né? Não cultivam a fé, não tem cuidado com a fé, com a palavra de Deus, e logo aquela fé cresce um pouquinho, até germina um pouquinho, a pessoa se alegra, mas logo ela seca, né? Porque não tem raiz, não tem profundidade, não aprofundou, né, o conhecimento da palavra, fica e vai e morre, né? Outros recebem a palavra, a semente, com o coração até bom, a semente brota e tal, mas daí os cuidados, né? Vem os cuidados da vida, né? Nós temos que, quando nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus, a palavra da fé, né, a salvação, nós temos que rejeitar muitas coisas do mundo, né? Que aos nossos olhos carnais, vamos dizer assim, são boas, né? A carne gosta, né? Nós temos que renunciar a coisas carnais, isso de certa forma traz uma aflição, uma tribulação nas nossas vidas, a pessoa acaba desistindo da fé, não cuida mais da fé, e aí não dá fruto com perfeição a palavra, a fé, fica uma fé sem muito fruto, né? Agora aqueles que recebem com o coração bom, né, aberto, né, disponível, aberto para receber a palavra de Deus, recebe com bom grado, né, com gosto a palavra e cuida dessa semente plantada, né, através do conhecimento da palavra, né, acrescentando, cuidando da fé, né, que nem você cuida de uma planta, né? Pega uma planta e joga ali a semente, você tem que cuidar, né? Porque às vezes, né, cresce erva daninha, tem que adubar, cercar, regar, né? Então tem que cuidar da semente para que a semente venha dar uma árvore boa e venha essa árvore dar frutos. Assim é a fé. Né? A fé é a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, né? Então eu estou aqui pregando essa palavra de Deus, já vários vídeos, várias mensagens bem pregadas. Não sei, né? Não sei quem é que está ouvindo, sei que muitos ouvirão, não darão crédito, outros ouvirão. Eu creio que pela fé que eu estou gravando isso aí, colocando na internet, né? Mas eu creio pela minha fé que essa mensagem vai chegar em algum coração bom, né, aberto, e vai receber essa semente. Essa semente vai germinar em um bom coração e essa pessoa venha dar frutos para o reino de Deus também, certo? E venha ser salva também, que é o principal objetivo, né, da nossa fé, a nossa salvação é o objetivo que nós temos fé, certo? Então a fé, irmãos, é uma coisa que vem de Deus para nós, né? Nós ouvimos a palavra do Senhor, que a semente recebemos essa palavra, mas nós não temos fé. A fé que nós temos é carnal, diabólica ou religiosa, vamos dizer assim. Mas quando recebemos a palavra, a semente, com o coração bom, aberto, essa semente ela vai germinar em nosso coração e vai ser gerada em nós a fé, e é pela fé que recebemos a graça salvadora de Deus, certo? Aqui mesmo no livro de Romanos, Paulo ainda fala, né, no capítulo 1, Romanos, Romanos capítulo 1, Paulo foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, né? Ele fundou muitas igrejas, ele pregou muito o evangelho para várias pessoas. Muitas pessoas creram no evangelho por meio de Paulo, da pregação de Paulo, né? E Paulo diz aqui aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, daquele que é povo de Deus e também quem não é, povo de Deus carnal. O judeu, como eu disse, é o povo carnal, né, de Deus escolhido aqui na terra. Certo? O povo que Deus escolheu aqui nessa terra. Judeus, povo judeu. Também do grego, aquele que não é judeu. Tá certo? É o nosso caso, né? Nós somos brasileiros, não somos judeus, não temos sangue judeu, mas pela fé em Cristo nos tornamos descendentes de Abraão. Tá certo? Pela fé. Então aqui ele diz, né? O que é o Evangelho de Cristo? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E Paulo não se envergonhava disso, o Evangelho, de pregar o Evangelho. O 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então nós vivemos da fé. Nós os justos. Por que nós somos justos? Porque nós acreditamos em Cristo e Cristo nos justificou de nossos pecados. Pela sua morte, né, e pela sua ressurreição deu a esperança da vida eterna. Certo? Então quando nós recebemos o Senhor Jesus, acreditamos no Evangelho, acreditamos na sua morte, na sua ressurreição, nós então somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo e nós vamos viver dessa fé. Certo? Então nós não vemos Deus, mas acreditamos que Deus existe. Não vemos o Senhor Jesus, mas acreditamos que o Senhor Jesus existe. Não vemos o Espírito Santo, mas acreditamos que o Espírito Santo existe. Não temos ainda a vida eterna, mas acreditamos que vamos ter a vida eterna, que seremos salvos. Né? Não vemos o céu ainda, né? Mas acreditamos que um dia estaremos no céu. Acreditamos que o céu existe e que é verdadeiro. Né? Pela fé. Isso não vem de nós, né? Isso vem de Deus para nós. Paulo, aos Efésios, também fala sobre a fé, né? A fé que salva, que é essa que eu estou falando aqui na mensagem. Né? Efésios capítulo 2, certo? A salvação é pela graça. O que é graça? Né? É um favor imerecido é um favor de Deus para nós que não merecemos. Nós não merecemos esse favor, né, essa salvação, mas Deus nos dá. Através do quê? Através da nossa fé em Cristo Jesus. Então acreditamos em Cristo e Deus nos salva, né, pela nossa fé, por meio da nossa fé. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então nós vamos mostrar aqui, ó, capítulo 2 de Efésios, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não. Então a fé é um dom de Deus. A nossa salvação, irmãos, ela vem de Deus para nós. Então a salvação não é merecimento nosso. Não tem o que eu venha fazer para Deus para que eu possa me dar o direito de um dia eu estar no céu. Então eu não posso crer porque eu sou dessa religião, daquela, eu faço isso, faço aquilo, faço obra, ajudo a esse. Chegando numa época, né, de Natal aí que as pessoas passam o ano inteiro sem lembrar de Deus. Né? Aí para aliviar a consciência, chega agora, no final do ano, aí as pessoas começam a dar uma cesta básica aqui, uma cesta básica ali, fazer um favor aqui, fazer uma coisa ali, para aliviar a sua consciência. Né? Eu acho que através disso ele vai chegar a Deus. Não é por aí. Né? Não existe nada que nós possamos fazer para Deus nessa terra que possa nos dar o direito de um dia estar no céu, sermos salvos. Isso é graça de Deus, é favor de Deus para nós. Deus enviou Jesus Cristo até nós, certo? Seu Filho, né? Ele nasceu de uma virgem, conforme as Escrituras, certo? Ele nasceu, cresceu. Ele foi morto pelos nossos pecados, Deus o ressuscitou no terceiro dia, tá certo? Nos dando a esperança da salvação, de um dia estarmos também ressuscitados com Ele. Tudo isso vem de Deus para nós. Nós não merecemos, né? Somos pecadores, somos falhos, carnais, mas aquele que tem fé em Jesus é salvo, né? Recebendo essa graça. Então é isso que Paulo fala aos Efésios, aqui, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o 9 ele fala assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar diante de Deus.
né? Ah, eu fiz isso, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu pratico caridade, eu sou religioso, eu faço obra de caridade, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pago minhas contas direitinho, eu sou honesto, né? Eu sou bonzinho, eu sou... Isso é glória para homem, traz a glória para homem. A glória é para Deus. A nossa salvação vem de Deus. Então por isso que não vem das obras, né? Essa religiosidade, essa coisa de você querer dizer que você é disso ou daquilo, você faz isso ou daquilo, você é bom, você é religioso, você cumpre a sua religiosidade, né? E por isso você tem direito ao céu, isso é glória para você, glória para mim, se eu pensar assim. É isso que fala, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém pode trazer a glória da salvação para si, né? A glória é de Deus, e Ele não divide essa glória com ninguém, afinal Ele deu o seu próprio Filho, unigênito, para morrer por nossos pecados. Então a glória é todinha de Deus, certo? Aí no 10 ele fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, né, uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus, né, somos criados por Deus, somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, aí começamos a praticar as boas obras, né? Que boas obras? As que Deus prepara para nós, para que nós pratiquemos, certo? Para que nós andemos nela. Então, por exemplo, eu estou aqui pregando o Evangelho, gravando um vídeo, colocando na internet, né? Nunca, jamais na minha vida eu imaginaria que eu faria isso. Mas não é por isso, por eu estar fazendo isso, que isso vai me dar o direito de um dia estar no céu, não. Eu estou pregando isso aqui, eu estou falando o Evangelho aqui, anunciando as boas novas, anunciando a palavra de Deus, é porque Deus me salvou. Deus me deu a fé em Cristo Jesus, através da sua palavra. E aí, isso aqui, né, a pregação do Evangelho é uma obra que Deus preparou para mim fazer. Eu estou aqui fazendo, né? Então, cada um, né, que recebe essa graça, Deus prepara uma obra para fazer, né? Tem pessoas que usam em socorro, né? Socorrem as pessoas, outros, né, Deus usa para curar, né, pessoas, o dom de cura. Enfim, vários dons, várias coisas, várias obras que Deus prepara para nós, que fomos criados em Cristo Jesus, né? Através de Deus, através da fé que Deus nos deu. Tudo vem de Deus para as nossas vidas, nada vem do homem. Então a fé, irmãos, a fé é isso, né? Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11 ele fala, né, sobre a fé, né? Ele traz aqui uma geração de pessoas que receberam a promessa da salvação, né, as promessas de Deus, através da fé, por meio da fé. Então, recebeu uma promessa da parte de Deus, uma mensagem da parte de Deus, acreditou pela fé, né, ainda que não tenham recebido em vida, mas permaneceram na fé, acreditando, e um dia eles vão receber, né, no dia da volta de Cristo Jesus, vão receber o seu galardão, que é a vida eterna e a eternidade com Deus, certo? Então, no capítulo 11 de Hebreus, no verso 1, ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Então, a fé é o firme fundamento e a prova do quê? Das coisas que esperamos da parte de Deus e das coisas que nós ainda não vemos, mas cremos. Isso é fé, né? Então nós temos esse fundamento firme na palavra, naquilo que Deus nos prometeu. Acreditamos, temos fé nisso, nas coisas de Deus, né? Na vida eterna que há de vir para nós, né? No Evangelho, na palavra de Deus, nós acreditamos nisso, né? Temos firme esse fundamento, certo? Esperamos isso. E a prova das coisas que nós não vemos, né? Então está aqui as provas, essas pessoas aqui, ó, que é listado aqui, né?
lista várias pessoas, né, que a Bíblia traz, fala de Abel, né, fala de Enoque, fala de Abraão, fala de Noé, tantos outros personagens aqui que acreditaram, que creram em Deus. Né? E no verso 6 ele fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus, né? Certo? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o que é o galardão que nós esperamos de Deus? A vida eterna. Esse é o nosso galardão, né? Muitas vezes as pessoas pensam só nas coisas da terra, né? Amém. As coisas da terra nos é dada por Deus mesmo, né? Deus é que provê todas as coisas, como eu disse no início, né? Eu não jogo em jogos de loteria, essas coisas disso daí, porque eu creio que a minha providência vem da parte de Deus para mim, tá certo? Então Deus fala que a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas Ele nos acrescenta. E é isso que Ele tem feito em minha vida, né? Tem acrescentado as necessidades materiais por graça, misericórdia e bondade de Deus para comigo, né? Não porque eu sou bom, não. Porque eu tenho fé em Cristo. Né? Recebi Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. Creio que um dia eu vou estar no céu. Né? Esse é o meu galardão. Então, se eu não creio, se eu não tiver essa fé, eu não agrado a Deus. Né? É impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu não vejo Deus, mas eu creio que Ele existe. É a fé. Certo? E Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Não só nessa terra, como Ele tem feito, mas também Ele vai me dar o galardão da vida eterna um dia para estar eternamente com Ele na volta de Cristo, conforme a palavra nos ensina, né? Cristo voltará para nos buscar e nos levar para a eternidade. Aí ele cita aqui várias pessoas, né? Fala de Noé, né? Noé, por exemplo, no capítulo verso 7, ele fala assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. O que ele foi avisado? Que ele não se via a chuva, né? O dilúvio que viria. Né? Ele temeu a Deus, acreditou, creu pela fé, e para salvar a sua família, né, ele e a sua família, preparou a arca, conforme Deus tinha falado para ele, pela qual condenou o mundo, né, que aqueles que não quiseram ouvir, acreditar nele, tá? Não tiveram fé em Deus, nas promessas de luta, do juízo, e ele foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Então, é o mesmo caso, né? Hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho, pregando o juízo que virá da parte de Deus, do fim do mundo, na volta de Cristo, que está próximo. Só serão salvos aqueles que estiverem em Cristo, tiverem fé em Cristo. Uns acreditam, outros não acreditam. Aqueles que acreditarem e receberem o Senhor Jesus pela fé em Cristo, na sua morte e ressurreição, serão salvos. Aqueles que não receberem serão condenados. Né? É assim mesmo, tá certo? E ele vem citando outras pessoas, né? Fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, né? Tudo aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus, tá certo? Então essa é a mensagem, né, que eu queria colocar aqui, tá certo? Nesse vídeo, né? Falando a respeito da fé, da necessidade de nós termos a fé. Aqui, para terminar também, eu queria citar aqui, na segunda epístola que escreveu Pedro, nós que recebemos essa semente, a palavra, e guardamos essa palavra num coração bom e honesto, aberto, para receber a palavra, né? Essa palavra, que é a semente, ela gerou em nós a fé dessa planta, e nós temos que cuidar dessa planta, tá certo? Então Pedro aqui fala a respeito disso no seu capítulo 1 da segunda carta que ele escreveu, no capítulo 1, ele fala assim, né, no verso 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, poder, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina,
havendo escapado da corrupção do mundo, que pela concupiscência há no mundo. Então nós fomos chamados, né, por Deus, né, para ter fé em Cristo, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento de Deus, através da palavra, recebemos a semente e nós ficamos agora, seremos participantes da natureza divina, né? Temos essa promessa de Deus para nós, a vida eterna, certo? De sermos filhos de Deus, e escapamos da corrupção do mundo, escapamos do pecado que existe no mundo. Mas agora nós temos que acrescentar algo à nossa fé, ou seja, nós temos que cuidar da nossa fé. Então ele fala assim, e vós também, pondo nisto mesmo, toda diligência, todo cuidado, né, todo zelo, né, com essa palavra que nós recebemos, com essa fé que foi gerada em nós. Então você acrescentai, está dizendo aqui, acrescentai à vossa fé a virtude, né, o poder de Deus, o Espírito Santo, receba o Espírito Santo na sua vida, né? A virtude do Espírito Santo. E a virtude, e ao Espírito Santo, a ciência, o conhecimento das coisas de Deus, das Escrituras, né? Nós temos que conhecer as coisas de Deus. Então, além da nossa fé, nós temos que acrescentar à nossa fé o Espírito Santo, tá certo? E temos também que acrescentar o conhecimento da palavra de Deus. E a ciência? A temperança. Temos que temperar, né? A palavra diz que nós somos sal da terra, a luz do mundo. Então temos que ter a temperança, não podemos ser muito salgado, né? E muito sem sal. Então temos que ser temperantes, né? Temos que ter a temperança, né, acrescentada à nossa fé. E mais, a paciência, né? A paciência também tem que ser acrescentada à nossa fé. A piedade, o temor de Deus, a reverência a Deus, as coisas de Deus, né? E também a piedade, o amor fraternal, que é o amor aos irmãos, né? Estarmos envolvidos com os irmãos, amando os irmãos, o amor fraternal, né? Amor de irmão em Cristo. E ao amor fraternal aí a caridade, né? Fazer o bem, ser caridoso para com aqueles que precisam. Aí ele fala assim, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós acrescentarmos à nossa fé essas coisas, não ficaremos ociosos, nem estéreis no conhecimento de Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus pecados. Então não podemos deixar de acrescentar essas coisas à nossa fé, senão somos cegos, né? Esquecemos do perdão de nossos pecados e não estamos enxergando a nossa salvação, aquilo que vem para nós, que é a vida eterna. 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Fazer cada vez mais firme a vocação, a eleição que Deus nos elegeu em Cristo Jesus, né? Nós não vamos tropeçar. Firmeza na nossa fé, nossa vocação, na nossa eleição. 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha esse verso, irmãos. Verso 11 do capítulo 1 de 2 Pedro. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo é por meio da fé, e uma fé acrescentada com o tempo, com esses cuidados, né? Virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Certamente um dia estaremos no reino de Deus, ressuscitados eternamente com Deus. Amplamente será nos concedido, amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa é a fé. Não é a fé humana, carnal, diabólica, não é a fé religiosa, numa determinada atividade religiosa, mas a fé em Cristo, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento das coisas de Deus. Bíblia, nossa única regra de fé e conduta. Tudo aquilo que não estiver de acordo com a palavra deve ser rejeitado por nós.
fique com essa mensagem da parte do Senhor, né? Tenha fé, né? Acredite na sua salvação, acredite na vida eterna, acredite, né? Creia verdadeiramente que Jesus é o Senhor e Salvador, receba Ele aí como seu Senhor e Salvador, receba a salvação, a graça salvadora, por meio da sua fé em Cristo Jesus. Um presente de Deus para a minha e para a sua vida. Que Deus te abençoe, né? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.